O Papo VIP vai debater o tema suicídio dentro do mês Setembro Amarelo. E hoje a gente conversa com o meu amigo, parceiro, que tem uma história muito interessante, pesada para contar, que é meu amigo Jefferson Rocha, comunicador, jornalista, músico e muito mais. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, como é que tá? Tá tudo bacana? Tudo bem, graças a Deus. Jefferson, a gente tá aí no Setembro Amarelo e eu te convidei porque eu conheço a sua história, conheço a sua posição sobre o tema e é pra gente debater mesmo essa questão. Você teve uma experiência dentro da sua casa, na sua família, com o suicídio. Como é que foi pra você lidar com isso? Como é que é pra você lidar com essa questão até hoje? Felipe, quando a gente... É uma história que a gente não gosta de falar, é claro. É uma história muito pesada, como você falou. Mas a gente precisa falar, e eu acho que como comunicador, como comunicólogo, como jornalista, a gente precisa abordar esse tema, porque é uma coisa que... e derrubar alguns tabus, porque a gente precisa falar, até mesmo para tentar fazer com que as pessoas entendam a mecânica do suicídio e as pessoas entendam que é um mal que pode estar dentro da sua casa e você não percebe. E é uma coisa que eu não desejo ao meu pior inimigo. Graças a Deus eu não tenho esse pior inimigo, não tenho inimigo, mas se tivesse, não desejaria isso a ele. Você sabe a minha posição quanto como jornalista, a posição que eu tenho ao suicídio. Nós vamos chegar nela em breve. Mas eu acho que a gente precisa cada vez mais estar falando a respeito do assunto e debatendo o assunto para que ele não seja um tabu, porque o desconhecido é perigoso. Então, quando você debate, quando você conversa sobre algum tipo de tema e você adquire conhecimento a respeito do tema, eu sempre falo isso, e falo isso nos meus programas lá na rádio, que informação é empoderamento. Quanto mais informação você tem, menos você vai estar propício a ser manipulado ou a ser levado para algum tipo de corrente maligna, vamos dizer assim, né? Então, toda essa experiência que a gente passou, quando eu falo a gente, eu falo porque quem passa é a família inteira, ela foi muito dolorosa, e justamente por achar que outras pessoas não devem passar pelo que a gente passou, é que eu aceitei o seu convite de vir debater a respeito desse assunto. É um processo que até hoje dói muito, vai fazer 3 anos já que aconteceu dentro da minha família, já havia acontecido na minha família em uma outra oportunidade, né, em um outro aspecto. Mais distante? Mais distante, assim, né? E mesmo assim causou muita dor. Mas você ter isso muito próximo, liga uma luz de alerta, porque pode acontecer com qualquer família, né? Você jamais imaginaria que isso poderia acontecer dentro da sua casa. Eu jamais imaginaria que poderia acontecer dentro da minha. E aconteceu de forma trágica. Então, por isso que eu acho que a gente aprende a lidar com a situação, mas é uma ferida que é difícil demais de poder sarar. E se você não debate sobre o tema, ela fica muito pior de ser superada. Eu conheci a Janaína, conheci o Jefferson. Depois eu descobri, muito tempo que os dois eram irmãos. A Janaína era uma pessoa pra cima, era uma pessoa alegre, uma pessoa que chegava no ambiente, você notava ela. Teve alguma mudança, teve alguma alteração, aconteceu alguma coisa que startou isso? Ou vocês não notaram, ou vocês não perceberam isso até hoje? O processo é tão doloroso, Felipe, que eu acho que as pistas elas vão sendo jogadas de forma tão sutil, né? E quando vai ficando cada vez mais intenso, quando vai ficando cada vez mais claro, a gente nota que é um pavio que uma bomba que está prestes a explodir, sim. E de uma hora para outra ela pode explodir. Como aconteceu. As pistas elas vão sendo colocadas, espalhadas. E uma hora essa bomba explode. E ela explode da pior maneira que possa imaginar. Que você pode imaginar. Foi muito... Como é que você... A gente lida com notícias, a gente lida com informação todo dia. Onde você estava? Como é que você recebeu essa notícia? Eu fiquei sabendo depois do acontecido, depois de algumas horas. Eu estava trabalhando, apresentando um evento em uma outra cidade, né? Aí aconteceu por volta de 18 horas, quando foi 23 horas mais ou menos, que eu fui ligar o celular, depois do evento.
E aí começou a chover mensagem, começou a chegar muita coisa. Um amigo meu me ligou, né, para dar as condolências, e ele não sabia que eu não sabia. Nossa! Né? E foi aí que eu fiquei sabendo e tudo mais. E foi aí que a ficha começou a cair. Parecia, sabe aquela coisa que parece que você está esperando, que alguma coisa não muito legal vai acontecer, uma tragédia está prestes a acontecer. Eu saí de casa esse dia com esse sentimento, que alguma coisa muito ruim iria acontecer. Tanto que eu até fiquei com medo que poderia ser alguma coisa na estrada, que foi em outra cidade. E quando aconteceu isso, a minha vida mudou. A partir dessa data, minha vida mudou. Eu sou uma outra pessoa depois do acontecido. E eu tô tentando aprender a conviver com essa outra pessoa até hoje. E coincidentemente aconteceu no mês de setembro, que é o mês que se instituiu essa campanha do Setembro Amarelo para a gente discutir esse assunto. Inclusive, 2 semanas antes, nós tratamos na Corrente do Bem o tema, 2 semanas antes do acontecido, que é um programa que tem lá na rádio, todo sábado, todo mundo conhece, que é com a apresentação do Dr. Geraldo Hilário, tem uma mesa de debate e tudo mais. Né? 1 semana antes aconteceu esse debate. Né? E as mesmas coisas que eu defendia na época, eu defendo com muito mais força hoje. Que a gente precisa discutir o tema, a gente precisa debater o tema, o que a gente não pode, isso aí eu vou continuar sendo contra, a gente vai falar a respeito disso, transformar isso na espetacularização da notícia. Não é uma morte comum, né? E eu acho que a gente não pode dar holofote aos casos, mas que a gente precisa debater os motivos e as razões que fazem com que uma pessoa chegue a esse ponto. A gente precisa discutir muito, debater muito. Falando sobre os números, a cada 45 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, a cada 45 minutos isso acontece no Brasil. E entrando na nossa área, na área da comunicação, existem 2 linhas de raciocínio. A primeira é que quando você noticia, fala sobre suicídio, conta um caso isolado que aconteceu aqui na cidade, em Patinga, em Fabriciano, em Timóteo, a chance dos índices, dos números aumentarem é maior, mas em compensação tem uma linha que corre paralela, que fala que quando o tema é debatido, quando a pessoa fala que começa com aqueles sintomas, nossa, hoje eu não estou bem, a vida para mim já não faz mais sentido, e outros que a gente vai discutir em outro programa, a tendência das pessoas prestarem atenção e que a pessoa não cometa isso, também aumenta. Na sua opinião, você já falou ela aqui, mas eu quero que você construa. Qual que é o papel da comunicação nossa com o tema suicídio? Olha, muito parecido com qualquer outro tipo de tema que nós precisamos conversar e debater a respeito e criar elementos que possam gerar informação às pessoas que estão lidando com esse tipo de problema. Então eu acho desnecessário, por exemplo, quando você abre a página no jornal e vê fulano saltou do prédio. Entendeu? Isso joga contra o processo. Isso é como se você estivesse criando um manual para que a pessoa pratique aquilo. E na mesma página, você tem do lado, polícia prende drogas, assalto na rua. Porque não é para estar na página policial esse tipo de coisa, cara. Não é para estar na página do jornal esse tipo de coisa. O que a gente pode ter, porque você não trata uma doença social dessa forma, né? Você não pode dar a pessoa que queira cometer esse tipo de ato ingredientes para que ela faça com que aquela receita dê certo. Você me entende? Mas a gente precisa discutir o tema, o problema social, porque os agentes que estão em torno daquela pessoa, daquele doente, vamos dizer assim, se eu posso chamar essa pessoa de doente ou não, eu não sou da área de saúde, eu sou da área da comunicação, mas você tem que dar elementos para aquela pessoa, as pessoas que fazem parte de todo aquele processo, os agentes que estão em volta dessa pessoa, possa ter, de alguma forma ou de outra, soluções, né? A gente possa criar soluções a partir dessas experiências que a pessoa vai ouvir num debate.
O debate tem que acontecer com os profissionais da área, com o comunicólogo, com o jornalista, com o psiquiatra. A gente tem que levar isso para a mídia, a gente tem que debater sim essa doença social, porque são muitas pessoas morrendo em virtude disso. A contribuição que a gente pode dar é essa, com comunicação, empoderando as pessoas com informação. Quanto mais informação, quanto mais a pessoa saber lidar com o caso, eu acho que mais sucesso vai ter nesse tipo de ação. Então, eu procuro, com a experiência que eu tive, drástica e dramática, passar para quem está vivendo algo semelhante, eu não diria uma solução, porque eu não tenho esse poder, eu não tenho essa pretensão também, mas eu posso, pelo menos, amenizar o sofrimento de alguém, tentar amenizar o sofrimento de alguém, lhe dando o que eu mais sei fazer, que é informação. Né? E quando você dá a informação é massa por causa disso. Você, para poder passar esse tipo de informação para uma pessoa, ou qualquer tipo de informação para uma pessoa, você soma a técnica que você tem na sua profissão com resquícios do repertório que você constrói durante a vida. E isso faz com que você elabore uma... Por isso que eu falo que esse negócio de verdade absoluta não existe, muito menos no jornalismo. É jornalista que vira para você e fala assim, olha, eu estou te contando a verdade mais pura. Isso não existe. Corre dele. É porque são todas versões de verdades. Né? Então eu acho que é isso, Felipe. A gente tem que tentar distribuir para essas pessoas que fazem parte que estão em volta deste doente, informação. A pessoa tem que estar sabendo com o que ela está lidando. Que eu acho que o mais perigoso é você tentar lutar com coisa que você não conhece. Esse tema está muito em voga, a gente tem visto os números. Eu tive contato com o caso da Janaína 2 semanas antes, foi outro caso que você também conhece. E eu tomei para mim a responsabilidade de debater isso, de trazer isso para cá, porque a mídia precisa falar disso. Esse é o nosso papel. A gente precisa fazer isso. Sabia, Felipe? Esse é o nosso papel. É comunicação social, né? A gente tem que fazer isso. Eu acho que o papel do jornalismo é esse nessa questão. O papel do jornalismo não é espetacularizar o caso isolado. O caso isolado, quem tem que lidar com ele são os agentes envolvidos. Nós não somos agentes envolvidos e a gente não pode trazer agentes para dentro desse processo que nada tem a ver com ele. Porque diferente de um homicídio, por exemplo, um homicídio é um ser humano tirando a vida de outro, é um crime social, é um crime que envolve ali várias coisas. No caso do suicídio, a pessoa tirar a própria vida, é uma questão familiar, é uma questão mais fechada. A gente não vai sair contando a toda hora o que acontece. E a pessoa que comete um ato desse, ela está num nível de desespero tão grande, é um nível de desespero tão absurdo, que qualquer pista que ela veja, ela se agarra a ela. Então, se ela abre o jornal e vê que fulano pulou da ponte, ela vai pular também. Até mesmo, não só desses casos isolados, mas também casos de famosos. A gente teve famosos, muito famosos, que ganharam muito dinheiro, mas que acabaram, no final das contas, tirando a própria vida. Até surge o questionamento, mas por que divulgar que o famoso cometeu, mas o anônimo não? A notícia do famoso é porque a vida do famoso foi interrompida. Ele o famoso não desaparece. O chorão do Charlie Brown Jr. não desapareceu. Aí é notícia, porque ele é o famoso. Mas o que vai... Porque a notícia ela tem que ter um interesse público, né? Por que a morte de um fulano que ninguém conhece, vítima de suicídio, tem que ser importante? A morte dele é importante para a família dele, né? É o momento da família, né? E a gente não pode fazer com que... A gente não pode criar receita para que essas pessoas doentes e com alto grau de desespero se agarrem a esse tipo de coisa. A gente teve um debate muito grande ano passado de uma série da Netflix, 3 Reasons Why, que a menina mostra a menina passando, a gilete no braço e tal, e se gerou muito isso, porque no Brasil principalmente, o índice entre adolescentes é muito grande e tem crescido exponencialmente por vários fatores. Eu queria te agradecer demais por ter vindo aqui. Tamo junto. Eu queria bater esse papo com você, porque você viveu essa tragédia, é da área, que eu sozinho aqui falando não surtiria tanto efeito como alguém da área pra gente debater esse papo, alguém que viveu isso de perto, e te desejo força para seguir aí na caminhada. Obrigado, meu querido.
Valeu, pela bom. oportunidade de tentar expor um pouquinho isso. E ainda vou brigar e lutar muito para que esse tipo de ocorrência não caia nas páginas de jornal. Não pode. A gente precisa falar de suicídio, mas de um contexto social e como uma doença social. A gente não precisa usar os fatos isolados como manchete de jornal. Não dá. Valeu, Jefão. Obrigado. Portal Mais IP, notícias para quem quer mais.